Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Tudo bem? Bom, vamos continuar a fazer a nossa próxima aula, né? Na aula anterior, quando a gente estava fazendo exercício, comentei uma parte sobre cadeias aromáticas, né? Vamos ver um pouquinho sobre isso, né? Sobre o que a gente chama de compostos aromáticos, compostos orgânicos aromáticos, né? Eles são compostos cíclicos, ou seja, eles são compostos que, caso você não lembre, compostos cíclicos são aqueles que você tem um fechamento, cadeia, né? Os carbonos eles se fecham, mais ou menos assim. Só que no caso compostos aromáticos, eles têm uma certa particularidade em que eles não têm ligações, os carbonos, eles não fazem ligações nem simples, nem duplas, tipo, triplas também não, esse caso não, né, mas tipo, nem simples e nem duplas, tipo, é uma coisa, são ligações que a gente chama de ligações intermediárias entre ligações simples e duplas. Por exemplo, as ligações simples, elas elas têm um comprimento maior, né? Por exemplo, nós teríamos no caso assim, tipo, ligações simples. Se não fosse assim, nós teríamos dois carbonos que estariam ligados em um certo comprimento, uma certa distância, né? Em combinação dupla, os carbonos estariam um pouco mais aproximados. E no caso dos compostos aromáticos, nós temos uma coisa que é mais interessante, né? Que, tipo, que os carbonos eles estão mais próximos que nas ligações simples, só que um pouco mais distantes que nas ligações duplas. Tudo bem? O que nós chamamos de ligações intermediárias, no caso. E, bom, o que tipo, caracteriza um composto aromático? Né? O que a gente chama de um anel aromático. Ou seja, tipo, como a gente falou, é um composto cíclico que ele vai ter essas ligações intermediárias, né, entre ligações simples e duplas, que isso forma o que a gente chama de um anel aromático, que a gente representa, né, tipo, escrevendo, um composto fechado com ligações simples e duplas alternadas. Embora não seja isso, como a gente viu aqui, as ligações não são simples nem duplas, mas são intermediárias entre as duas, mas quando a gente for desenhar no papel, né, tipo, em provas eu vejo isso muito, a gente vai ter compostos fechados com ligações simples e duplas alternadas. Tudo bem? Como assim? Por exemplo, vamos ver o caso mais emblemático de composto aromático, que é do benzeno. O benzeno ele tem essa forma molecular aqui, ele é C6H6. Ele tem 6 carbonos e 6 hidrogênios. Como que nós podemos representar ele? Bom, nós podemos representar tipo, ele como a formação do palito, né, que é o mais comum, vocês vão ver, com ligações simples e duplas alternadas, representando o anel aromático. Então, vai ser uma coisa assim: dupla simples, dupla simples, dupla simples. Ou, bom, nós podemos fazer alternando de forma invertida, né? Que a gente fez aqui do lado. Então, bom, duplas simples, duplas simples, duplas simples. Uma forma que é muito comum a gente colocar, se você ver e representar também, né? Talvez não seja tão comum no vestibular, mas vocês podem ver isso em alguns livros, que é colocar uma seta assim. Cuidado que isso aqui não é uma seta de equilíbrio químico, isso aqui não é um equilíbrio químico, é o que nós chamamos de formas canônicas de representar uma molécula aromática. O que significa? Significa que o benzeno ele não é nem isso, na verdade, né, realmente, ele não é nem esse primeiro e nem esse segundo. É uma coisa intermediária entre um e outro. É isso que essa seta de dois lados representa. Representa que o benzeno ele é uma coisa intermediária dessas duas formas que a gente chama de formas canônicas. Nenhuma delas existem, o benzeno nem nenhuma das duas, mas está na forma intermediária entre elas. Tudo bem? Isso que é importante falar. Ou uma forma também que era muito mais comum antes, mas em alguns exercícios mais antigos vocês podem ver também, né? Que é você representar o anel aromático dessa forma aqui. Você colocar um círculo aqui. Você falar que isso aqui é o anel aromático de um composto aromático, né? No caso do benzeno. Embora seja um pouco menos usada, mas talvez uma prova antiga, vocês podem ver
essa forma de representar aqui um anel aromático. Embora o mais comum são através das formas canônicas, né, em que você coloca as ligações duplas e simples alternadas, né? Dupla simples, dupla simples, dupla simples. Tudo bem? Bom, um outro composto um composto aromático também famoso, que é muito visto por aí, é o tolueno, ou metilbenzeno, né? Que ele é isso daqui. Ele é um benzeno com um grupo metil aqui. E bom, como ele é um composto aromático, ele vai ter as ligações duplas. Você pode, não vai ter não, você pode representar ele com ligações duplas e simples alternadas. Ou uma outra forma canônica dele, né? Duplas simples, dupla simples, dupla simples. Ou colocando aquele círculo, né, no meio do ciclo, representando o anel aromático. Tudo bem? Embora eu recomendo vocês colocarem sempre com as formas tipo as duplas simples, né, da representação das formas canônicas dos compostos aromáticos. Eu acho que a tendência é colocar que os vestibulares coloquem essas representações aqui em cima. Tudo bem? Tá. Bom, os compostos aromáticos, eles podem ser repreendidos em dois tipos, né? Nós temos dois tipos de compostos aromáticos. Os mononucleares e os polinucleares. O que são cada um deles? Os mononucleares, eles têm apenas um anel aromático. Apenas um anel aromático. Por exemplo, bom, as duas nós vimos lá em cima, né? O benzeno e o tolueno, eles têm apenas um anel aromático. Tudo bem? E bom, o outro tipo de moléculas compostos aromáticos são os compostos aromáticos polinucleares, que eles têm mais de um anel aromático. Tem mais de um anel aromático. E, bom, dentre os compostos aromáticos polinucleares, nós temos dois tipos de duas classificações, que são os isolados e os condensados. Bom, os isolados, nós temos que o anel aromático, eles não têm não têm carbonos em comum. Como assim? Por exemplo, nós temos esse composto aromático polinuclear. Opa, deixa eu melhorar isso aqui, né? Temos isso aqui, um carbono e um outro anel aromático. Tudo bem? Ou nós temos um anel aromático, um CH2, CH2 e um outro anel aromático. Tudo bem? E bom, nós temos os condensados, em que os anéis aromáticos eles têm carbonos em comum. Por exemplo, nós temos esse aqui, opa, isso aqui ficou muito feio. Temos um anel aromático. Nós temos dois anéis aromáticos em que nós temos esse carbono aqui e esse carbono aqui em comum com os dois anéis. Tudo bem? Ou
nós temos esse composto aqui, polinuclear, caramba, aqui, em que, bom, nós temos esses dois carbonos que estão nesses dois primeiros anéis aromáticos e esses dois carbonos que estão em comum nos dois últimos anéis aromáticos. Tudo bem? Então, bom, gente, acho que seria isso por enquanto. Espero que vocês tenham aproveitado bem essa aula. Uma aula mais curtinha, né, sobre compostos aromáticos. E então, até a próxima. Tchau, tchau.